gente! Boa noite. Vamos começar? Aliás, vamos dar continuidade, né? Na nossa conversa a respeito da aula passada. Lembrem que iniciamos aí a aula falando sobre a inflamação, os conceitos, o tipo de inflamação aguda. E para não prolongar, eu optei por finalizar a aula hoje com vocês, discutindo aí para fechar o assunto sobre inflamação crônica e também as características das principais células sanguíneas que são envolvidas neste processo, ok? Ficou alguma dúvida em relação à aula passada? Eu tô acompanhando lá pelo canal, eu vi que poucas pessoas assistiram a aula, tá, gente? Eu sei que é um assunto um pouco mais difícil, um pouco mais puxado, mas eu tenho me dedicado, né, do lado de cá para tentar passar de uma maneira mais tranquila, de uma maneira mais leve, para que vocês possam estar absorvendo e que vocês consigam levar também alguma coisa para a vida profissional de vocês. É muito importante, tá bom? Então vamos lá, entender qual que é a diferença, né, dessa inflamação aguda para a inflamação crônica. Apesar que na aula passada eu bati bastante nessa tecla, né? Eu coloquei alguns quadros, algumas tabelas, colocando essa diferença para vocês. Mas vamos lá. Vou pegar minha canetinha aqui. Lembrem, né? Só revisando aí a aula passada que quando a gente falou de inflamação aguda, a gente tratou de um quadro de um evento que teve uma duração ali mais curta. Então, essa é uma diferença muito importante entre essas duas fases. E eu inicio aqui trazendo o conceito da inflamação crônica. A inflamação crônica, ela é um tipo de inflamação que tem uma duração prolongada, ou seja, ela pode evoluir aí no nosso organismo por um período de semanas, meses ou anos, tá? Então é bastante relativo, vai depender muito do seu estado nutricional, das suas doenças, se tem diabetes ou não. Então tudo isso vai influenciar nesse tipo de inflamação, tá? Na qual inflamação ativa, destruição tecidual e reparação por fibrose ocorrem de forma simultânea. Então, essas são as principais características, tá? Das etapas que acontecem aí na inflamação crônica. Ao contrário, né? Aí da inflamação aguda, porque a inflamação aguda, recordem que ela é caracterizada por alterações vasculares, pelo edema. Então, esse é um tipo também de característica importante que diferencia a forma aguda para a crônica, tá? A inflamação crônica, gente, ela é um conjunto de alterações aí, né, que se caracterizam por três processos importantes. Então, o primeiro processo é a infiltração das células mononucleares, tá? E essa infiltração ela ocorre nos macrófagos, nos linfócitos e também nos plasmócitos. Uma característica também da inflamação crônica é a destruição tecidual, francamente induzida pelos produtos das células inflamatórias. E a terceira também, que é muito importante, é o reparo. Nesse processo de inflamação crônica, tem um reparo aí que envolve proliferação de novos vasos e também da fibrose, né? Para que possa levar, né, aí a um processo de remodelamento até chegar lá na fase de cicatrização. O que a teoria traz para a gente? Que na inflamação crônica,
tem algumas situações que ocorre persistência da resposta inflamatória aguda, que essa persistência ela acaba culminando ali na transição para uma inflamação crônica, ou seja, eu tenho um quadro agudizado ali, mas que dependendo ali da sua persistência, né, em agir com esses sinais e sintomas, eu vou evoluir com uma fase de transição, onde aquela lesão que era aguda, ela passa a se tornar uma inflamação crônica, tá? E por que, professora, que essa transição ela ocorre? Por que e quando? Essa transição ela ocorre quando a resposta aguda ela não pode ser resolvida. Então tem ali uma lesão que o processo agudo tentou de todas as formas com seu recrutamento das células, com todo aquele processo fisiológico que eu comentei com vocês na aula passada, chegam a um ponto que, opa, não consigo mais resolver, né? Então, de que forma que a gente vai conseguir fazer essa transição, né? Havendo aí esse processo de mudança de fase aguda para crônica, tá? Então, a transição ela ocorre quando a resposta aguda ela não pode ser resolvida ou devido também à persistência aí de algum agente patógeno, né, que lesionou ou por conta da interferência do processo normal da cura. Então, essas são algumas causas que fazem com que esse processo evolua de uma condição para outra. A inflamação crônica também ela surge devido a alguns contextos. E quais são eles? Infecção persistente, que tem como exemplo aí os micro-organismos difícil de erradicar, como exemplo aí a sífilis, o treponema, as doenças inflamatórias imunomediadas, que são os distúrbios de hipersensibilidade. Quando eu falo de hipersensibilidade, já tem que vir na cabeça de vocês aí a asma como um exemplo comum, a exposição prolongada a agentes potencialmente tóxicos, tá? Como exemplo, a literatura traz pra gente os pneumoconiosis, tá bom? E uma observação: formas leves de inflamação crônica podem ser importantes na patogenia de muitas doenças, que são convencionalmente classificadas como os distúrbios inflamatórios. Trouxe dois exemplos para vocês que se enquadram aí nesse conceito e nessa explicação. E esses dois exemplos é o Alzheimer e a aterosclerose, tá joia? Então, aqui, só para acrescentar aí, com o conhecimento de vocês, a inflamação crônica, ela é mediada aí por citocinas, que são produzidas pelos macrófagos e pelos linfócitos, tá? Macrófagos e linfócitos são células do sangue, principalmente os linfócitos T, e é a interação entre essas duas células que tendem a amplificar e prolongar a reação inflamatória, tá? Então, é através aí dessa interação dessas duas células que acaba ocorrendo ali o recrutamento leucocitário, que foi aquele processo que eu comentei com vocês lá na aula passada. Então, vai linkando aí os conceitos, tá? E de efeitos sistêmicos aí do processo inflamatório, tanto agudo ou crônico, como que é o processo, professora? Entendam que esse efeito sistêmico da reação inflamatória, ele também é conhecido aí como a reação da fase aguda ou síndrome da resposta inflamatória sistêmica. Então, vocês vão ouvir falar muito sobre essa terminologia aqui, síndrome da resposta inflamatória sistêmica, e se tratando de inflamação, tá? Então, as citocinas TNF, muito famosas nesse processo. TNF é uma sigla que direciona aí ao nome fator de necrose tumoral, tá? Não precisa se apegar. É só para vocês entenderem que elas existem, essas citocinas, e que elas são os mediadores mais importantes da reação da fase aguda. Então, tomem nota, tá? Caso eu coloque alguma questão relacionada na avaliação, é importante essa informação.
A reação de fase aguda, ela caracteriza por qual sinal, né? Presença de quê? Então, tem a presença aí da febre, né? Que é quando as citocinas, elas estimulam a produção de prostaglandina lá no nosso hipotálamo. Tem uma produção aí de proteínas de fase aguda também, né? Só a título de conhecimento, é a proteína C reativa. Ocorre um quadro de leucocitose, onde as citocinas estimulam a produção de leucócito a partir de algum precursor lá da medula óssea, tá? E como observação, eu coloquei aqui para vocês que em algumas infecções graves podem ocorrer o choque séptico, tá? E quais são as manifestações clínicas desse estágio aqui tão importante, tão grave que o paciente evolui? Então, ele evolui aí com uma queda da pressão sanguínea, uma coagulação intravascular disseminada, algumas anormalidades metabólicas que são induzidas por altos níveis aí da TNF, tá bom? Então, é importante também vocês identificarem. E aqui, por curiosidade, pergunto para vocês: alguém sabe que técnica é essa que eu estou apresentando aqui para vocês no slide? Alguém chuta? Isso mesmo, muito bem. Eu trouxe para vocês entenderem a semiologia do edema de maneira bem simples, bem tranquila. Não sei se já ouviram falar aí sobre o sinal do cacifo ou o sinal de Godet, manobra de Godet. É aquele sinal, aquela intervenção que a gente faz aí, né, para poder avaliar por meio da pressão digital sobre a pele do cliente, por pelo menos aí 5 segundos de compreensão, para a gente poder evidenciar se tem situações de edema. Então, essa manobra e esse sinal, ele é bastante utilizado, tá? Nos quadros, nos sinais de inflamação, naqueles pacientes que apresentam edema, justamente para a gente poder identificar, evidenciar se esse edema é algo importante que vai impactar ou prejudicar na vida daquele meu paciente. Então, quando a gente fala que o sinal de Cacife, o sinal de Godet deu positivo, é porque a digitopressão ela ficou no membro avaliado. Como exemplo, esse daqui, quando não volta, tá? Após a descompressão. E tem toda uma classificação do edema, é bem legal essa classificação, acredito que todo mundo que já passou aí pela semiologia, pela semiotécnica, com certeza já ouviu falar, né, da questão das cruzes, de quais são os graus, da magnitude, da extensão. Então, a título de conhecimento para vocês levarem para a vida de vocês vão praticar isso aqui bastante quando vocês estiverem lá na UTI, na clínica médica, e forem fazer a avaliação do paciente e o exame físico, tá? Então, aqui tem a magnitude, quando tem o valor 2, você pode colocar lá no seu relatório que tá uma cruz. Quando tá em 4, né? A magnitude, você pode utilizar 2 cruzes, em 6, 3 e em 8, 4, tá joia? E mais um resuminho para vocês guardarem no coração de vocês, igual eu tenho dito, onde tem as principais características dos conceitos. Então, até aqui, alguma dúvida, gente? Não? Ok. Então, finalizamos aqui os conceitos aí do tipo de inflamação aguda e crônica. Espero que tenha ficado claro para todos. Então, agora eu vou passar para vocês as principais células sanguíneas que estão envolvidas nesse processo, tá? Da inflamação, conforme eu fui discutindo com vocês no decorrer da aula. Então, a primeira célula que a gente vai discutir são os leucócitos, tá? Lembrem aí que os leucócitos são as células brancas do sangue. Eles são classificados em duas principais categorias. Isso aqui é só para vocês conhecerem de forma geral. Eu tenho os granulócitos, né, que entram a classe dos neutrófilos, os eosinófilos e os basófilos, e eu tenho os agranulócitos, que aí já entram os monócitos e os linfócitos. Algum de vocês já pegaram um exame, um hemograma, e já pararam para observar todos os dados, todos os valores, todas as referências que contêm em um exame de hemograma?
Se sim, muito bem. Então, observem que lá naquele exame tem a presença de algumas células nossas descritas, né? Nossas células sanguíneas, com os valores que você se encontra naquele momento, que o seu corpo, o seu processo fisiológico está respondendo. Então, para hoje, as células que a gente discutiu nos 2 tipos de inflamação, quem vai falar para mim quais foram? Alguém recorda? Eu lembro que a professora, quando ela falou lá da inflamação aguda, ela falou bastante dos neutrófilos. Ah, mas ela também falou bastante sobre os monócitos e os linfócitos. Então, essas são as principais células que a gente deve ter uma atenção maior aí, tá? Em se tratando de processos inflamatórios. Então, para complementar para vocês, os leucócitos, eles geralmente têm um valor de referência no exame de entre 4.500 a 11.500, tá? E qual que é a terminologia, professora? Quando eu tenho uma leucocitose, guardem no coração de vocês também, quer dizer que eu tenho um aumento dos meus leucócitos. Já quando eu falo em leucopenia, eu tenho uma diminuição do número de leucócitos no sangue. E pode ser por diversas causas, tanto o aumento como a diminuição, tá? E para vocês tomarem nota também, terem o conhecimento, entendam que quando esses leucócitos eles alcançam ali o seu destino, eles abandonam a corrente sanguínea através da migração, né? Por entre as células endoteliais, os vasos sanguíneos, olha a diapedese. Então, esses leucócitos, eles vão por diapedese, entra ali no espaço do tecido conjuntivo, onde está chamando, onde está recrutando, e vai lá e desempenha a sua função. Então, só para clarear aqui para vocês, para quem nunca teve acesso a um exame laboratorial, esse aqui são os leucócitos. Aqui o laboratório sempre vai te dar o valor de referência e aqui o valor do seu exame. Ó. Neste caso, tá normal, não tá? Tá normal. Olha aqui outras células que eu falei para vocês. Neutrófilos está aqui, monócito está aqui, eosinófilos, basófilos, bastonetes, linfócitos. Então, gente, é muito importante. Então, é por isso que é legal, é importante que a gente entenda pelo menos o básico, porque ao pegar um exame, a gente vai conseguir pelo menos diferenciar se aquele exame está normal ou não, tá joia? Então vamos lá conhecer os neutrófilos, né, que é um tipo de leucócito. O neutrófilo eu falei demais para vocês, falei que era a célula mais importante nas inflamações agudas. Então, eles que compõem aí a maioria dos leucócitos estão entre 60% a 70% no nosso organismo e são células fagocitárias, ou seja, são células que destroem bactérias ali que invadem o espaço do tecido conjuntivo. E para levar no coração é isso aqui, ó. Lembra que os neutrófilos são as primeiras células que são recrutadas nas infecções bacterianas agudas. Perfeito! Se vocês conseguirem aprender isso aqui e sair da aula com esse conceito aqui, eu já estou bastante feliz, tá? E quais são as funções dos neutrófilos? Então, eles agem ali fagocitando e destruindo as bactérias usando o conteúdo dos seus grânulos, tá? Então, acaba que os neutrófilos eles interagem ali com os agentes quimiotáticos para migrar para os locais invadidos por micro-organismo. Então, aconteceu a inflamação ali, está tendo ali uma grande presença de patógenos, de micro-organismo, opa! Vamos sinalizar, vamos recrutar e cada um com sua função. Então, chega lá a minha célulazinha fagocitária, que é aquela que vai lá e ó, nheque, mastiga, destrói as bactérias. Então, é uma célula muito importante. Sempre que vocês ouvirem falar sobre essa célula, na leitura ali do exame, né, na interpretação, quando se falar que um exame está com desvio à esquerda, isso quer dizer que eu tenho um quadro de infecção ali importante. Já quando eu falo que o desvio é para a direita, tem uma deficiência ali de vitamina B12, tá joia? Então, essa é a diferença de desvio à esquerda e desvio à direita quando vocês quando vocês identificam aí esse tipo de demonstração no exame.
Então, a próxima célula que a gente vai entender são os monócitos. Então, falei dos neutrófilos, agora monócitos. Monócitos, ele é mais comum ali na inflamação crônica, né? Tem ali a apresentação das células lá no início da aula, naquele quadrinho que eu coloquei para vocês. Já os monócitos, eles são ali as maiores células do sangue, né, circulante. Eles penetram no tecido conjuntivo, onde acabam se diferenciando. Em que, professora? Em macrófagos. Então, quando vocês ouvirem falar em monócitos, provavelmente ele pode vir também com o nome de macrófago, porque a função dessas duas células é a mesma. A única diferença é a localização. Então, esse tipo de células, monócitos, eles constituem aí 3 a 8% só da população dos leucócitos. Vejam aí a diferença, né, dos neutrófilos para os monócitos. E os monócitos, eles permanecem ali na nossa circulação apenas por alguns dias, tá? Então, passou ali o processo daqueles dias que ele necessitava ali para crescer, para se desenvolver, ele acaba migrando através do nosso endotélio para o tecido conjuntivo, onde lá no tecido conjuntivo ele vai se diferenciar em macrófago. Então, pegaram aí monócito e macrófago? Eu espero que sim. Então, qual que é a função desse macrófago? Ele fagocita também partículas estranhas e produzem citocinas. Então, vejam aí que os neutrófilos e os macrófagos, eles têm a mesma função fagocitária aí, em se tratando de destruir, né, partículas estranhas. E uma aplicação médica que eu achei interessante trazer para vocês é que o aumento, né, do número de monócito, ele tem uma aplicação chamada de monocitose, tá? Isso quer dizer que aquele cliente, que aquela pessoa, ele pode estar apresentando ali, sinalizando uma doença hematológica, como a leucemia, né? Pode também ter um quadro de infecção por algum tipo de bactéria, parasita, ou também uma doença autoimune. Já quando eu falo de monocitopenia, é algo que é raro de ser observado e pode ser causado pelo uso de corticoides. Então, monocitose, eu quero dizer que eu tenho um aumento. Monocitopenia, citopenia, eu tenho ali uma queda, penia, uma diminuição. E aqui uma fotinha de uma lâmina para vocês verem, né? Tá com corante, exatamente para vocês verem aqui a característica da célula. Já os linfócitos, bastante importantes, eu creio que seja claro para todos aí a importância do linfócito, né? Eles formam aí a segunda maior população de leucócitos do sangue. Por quê? Qual que é o primeiro? Vocês lembram? Eu acabei de falar. A primeira classe mais populosa são os neutrófilos. Então, segundo os linfócitos, tá? Eles compreendem uma população bem baixa, de 20 a 25%. E toda vez que vocês ouvirem falar de linfócitos, lembre que ele é classificado em 3 categorias funcionais. Então, eu tenho o linfócito B, corresponde a 15%, o T, 80%, e células natural killer também, que é um tipo de linfócito, tá? Mas, professora, ok, dividiu em 3 categorias. Qual que é a função? Por que 3, né? Então, vamos lá. As células B, linfócitos B, tá? Elas são responsáveis pela resposta imunológica humoral, os nossos IgGs famosos, principalmente agora aí nessa fase de corona. E as células T, que são os linfócitos T, eles já são importantes ali porque eles medeiam respostas imunológicas das células, tá? Então, lembrem que os linfócitos não desempenham sua função na corrente sanguínea, mas sim no tecido conjuntivo, tá joia? E as células natural killer, tá? Famosas. Por que natural killer? Por que elas ganharam esses nomes? Porque são células que estão ali no organismo para matar células estranhas, ou também para alterar, né? Células que estão alteradas por vírus sem influência do timo ou de células T. Ou seja, identificou que tem uma situação de perigo ali, vai recrutar células natural killer lá nos linfócitos exatamente para tirar esse risco, né, do organismo. Então, só para complementar aqui para vocês, os linfócitos B, né, responsáveis pela resposta humoral, os nossos famosos IgGs
principalmente aqui, ó, os campeões do corona, IgG e IgM, tá bom? E já o linfócito T é responsável pela resposta celular. Daí, quando eu falo de linfócito T, lembrem sempre do TCD4 e do TCD8. Então, duas imagens para vocês diferenciarem. E a correlação clínica que eu achei importante trazer é quando se trata do aumento, né? Quando eu tenho um linfócito aumentado ali naquela corrente sanguínea, eu vou chamar de linfocitose. Pode ser causado esse aumento por infecções virais, por uma leucemia linfóide crônica, por manchas, né, de Guillain-Barré no organismo. E já quando eu falo da linfopenia, essa queda no organismo, ela pode ser decorrente de um quadro de imunodeficiência, por uma contagem de CD4 e CD8 ineficaz, por uso, né, de terapias farmacológicas de forma prolongada, tá joia? Então, não preciso passar todas as células para vocês, porque a gente ficaria o dia aqui conversando sobre isso, é um assunto tão extenso e não cabe neste momento que da aula colocar todos os tipos de células. Então, eu quis trazer exatamente as células que a gente comentou durante todos os processos da inflamação. Essa é a referência, tá? Que eu sempre tenho dito para vocês estudarem pelo Robbins. A aula de hoje era exatamente esse complemento, tá bom? Foi bem mais curta, acredito que vai ser proveitosa. E é isso. Então, o que eu peço para vocês? Não deixem de assistir a aula, não deixem de agir ali com comprometimento e honestidade em relação ao curso, às disciplinas, ao conhecimento que vocês vão adquirir independente da situação, tá bom? Então, assim, estou à disposição aqui para dúvidas. Às vezes eu fico preocupada porque ninguém me procura, ninguém fala nada. Então, acredito que o conteúdo está em dia e que está tudo certo, tá? Então, os que não estiverem em dia, tiverem dúvida, estou à disposição. Um grande beijo para todos vocês e tenham uma excelente noite, tá joia? Tchau, tchau!